Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que é responsável por este programa que acompanha os ouvintes da Rádio Nova Aliança e também pelas redes sociais do YouTube, Facebook, CJP Brasília, todas as semanas com vocês, no conforto do seu lar. Hoje tenho comigo o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília, mas também é professor de Direito na Universidade de Brasília, professor emérito agora, né, Zé Geraldo? Ainda não saiu o ato, né? Mas já fez a moção, né? Professor Zé Geraldo, é uma grande alegria ter você aqui conosco nesse programa, especialmente falando do aniversário da nossa Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. É tanta alegria, Zé Geraldo, que mais do que o aniversário da Constituição Federal, é importante ter você aqui com a gente, porque você estava presente ao longo das discussões do processo da Constituinte, e é sempre bom trazer a memória desse momento de intensa democracia no Brasil, que foi o processo da reabertura democrática e da construção de uma Constituição que refletisse as aspirações da população brasileira. Então, primeiro, te cumprimentar, Zé Geraldo, e te convidar a dar o seu alô, o seu boa noite, né? Porque pela Rádio Nova Aliança, nosso programa é transmitido aos domingos, às 20 horas, que é um pouquinho antes do programa de Dom Paulo César, que provavelmente nessa semana deve ser substituído, uma vez que ele está lá no Vaticano, conversando com o Papa na ocasião do sínodo, né? Uhum. Dom Paulo passou a integrar essa equipe que está construindo o sínodo da igreja, né? A caminhada conjunta da igreja. Então, hoje, talvez nosso programa não seja o preparador dos caminhos do programa de Dom Paulo, mas alguém irá o substituir também, com certeza. Seja bem-vindo, Zé Geraldo. Obrigado. Que bom que você pautou esse programa, né? Para nós é sempre uma satisfação. Nós, quando eu digo, não é o majestático, não, é nós cidadãos brasileiros, né? Trabalhar o tema da constitucionalização do país e celebrar a Constituição em vigor, porque essa é uma Constituição que, na história constitucional brasileira, foi construída pela sociedade. Ela foi resultado do protagonismo da sociedade, por meio de suas organizações, suas entidades, mas também como uma atuação constituinte, porque em um dado momento, depois da convocação para instalar a Assembleia, que tenderia a ser aquele modelo tradicional, né, da elaboração de um projeto, os notáveis, até se tentou isso. Na etapa preparatória, você deve lembrar, talvez não, porque você é muito nova, você deve ter a idade da Constituição, da Comissão Afonso Arino, chamada a Comissão dos Notáveis, né? Todavia, quando se instalou a Assembleia, o social arrebatou para si o processo. E, ao invés de um projeto que vinha antes estabelecido desde um grupo de notáveis, ou no próprio momento da instalação, por uma comissão especial de constituintes, até também se tentou fazer isso. Mas, já aí, os membros da Assembleia se recusaram ao papel de passivo e reivindicaram ter participação direta e ativa em todo o processo. Simultaneamente, a sociedade civil organizada também se apresentou no espaço da Constituinte e reivindicou participação. E foi aí que se estabeleceu regimentalmente, né, duas funções. A primeira, separar o processo constituinte do processo legislativo ordinário.
né, que as duas funções se realizaram concomitantemente. E aí, no regimento, se estabeleceu os pressupostos para que não houvesse invasão de competências ou usurpação de atribuições. E isso ficou bem resolvido. Depois, ao invés de um grupo de preparação do projeto, se construiu uma composição temática organizada em 24 subcomissões articuladas por 8 comissões que devessem trabalhar permanentemente a formulação do projeto. Mas aí também o social entrou e conseguiu que se estabelecesse, né, uma participação ativa na dinâmica dos trabalhos e dos debates, e se inserindo na atividade das subcomissões as audiências públicas, para que ali se ouvisse a sociedade, recebesse suas propostas, né? E também se começava a fase midiática de grande difusão, e a TV Câmara acabou também transmitindo todas essas sessões, de maneira que se criou um auditório nacional, né? Muito dessa condição de democratização pela base do processo constituinte se deveu à Igreja Católica, que havia, né, construído uma reflexão nas suas declarações pastorais que antecedem esse trabalho, né? E colocou numa das declarações enunciados por uma nova ordem constitucional, né? E também colocou enunciados para uma declaração que se chamou Exigências Éticas da Ordem Democrática. E começou a construir espaços de reflexão. Esse livrinho aqui, olha, Sociedade, Igreja e Democracia, que a CNBB publica, é resultado de um seminário Exigências Éticas da Ordem Democrática, né? Um seminário que nós realizamos em Brasília em 1989 para refletir sobre o que havia sido esse processo durante o trabalho constituinte. Por exemplo, nessa altura, eu próprio, representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, prestei depoimento na Subcomissão de Direitos da Cidadania, exatamente para apresentar aos constituintes aquilo que nós chamávamos de alavancas de transformação social. O que nas ações pastorais, sobretudo das comunidades eclesiais de base, mas de todos os serviços pastorais sociais da Igreja Católica, né, nós havíamos discutido nesse tempo, e que depois, para orientar o processo, a presidência da CNBB, Dom Ivo Lochaiter, né, instituiu uma comissão de acompanhamento à Constituinte, da qual fazíamos parte, eu próprio, aqui de Brasília, o presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, Sebastião Rios Correia, o deputado Sigmaringa Seixas, o padre Virgílio Uchoa, e também uma presença, sobretudo, de intelectuais acadêmicos do mundo do direito e da política, Cândido Mendes, professor Cândido Mendes, Plínio de Arruda Sampaio, professor Dalmo Dallari, professor Fábio Conder Comparato, né? Que nós nos reuníamos no Colégio Sion, em São Paulo, para fazer essas mediações, e depois nos organizamos numa comissão de acompanhamento na Constituinte, que depois foi mantida na presidência de Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Que acabou levando para a Constituinte 12 milhões de assinaturas de várias emendas, todas acolhidas no processo constituinte, sobre a questão agrária, a reforma agrária, sobre a questão da família, sobre a educação, né?
sobre democracia, né? Então, Ana Paula, para mim, diferente de você, que pela idade trabalha esses temas como história, então os anais, os documentos, eu trabalho como memória, né? Porque vivenciei, né? A minha dimensão da memória é mais ou menos aquela que Santo Agostinho fala nas Confissões, dizendo que, às vezes, é até memória da memória, né? Não é exatamente aquilo que aconteceu, mas aquilo que a gente recorda e como recorda para contar, né? Mas, felizmente, como você viu, nós produzimos memória escrita também. Esse livro é uma referência. Logo em seguida, ainda no ano de 1987, 1988, a revista Vozes, né, da editora Vozes, publicou esse trabalho temático, Que Brasil Emerge da Constituição? Que Brasil emerge, né? Então, você vai ver aqui trabalhos de Plínio de Arruda Sampaio, que participava da comissão da CNBB, trabalhos do nosso padre José Hernani Pinheiro, Querido trabalhos, Padre Hernani, um é, abraço, Padre é, Hernani. trabalhos do João Batista Heckenhoff, que era da Comissão Justiça e Paz do Espírito Santo, um juiz muito importante, trabalhos do Ivo Poleto, que é um teólogo dos mais importantes, João Gilberto Lucas Coelho, que integrava a nossa comissão aí da CNBB, e eu próprio que escrevi um artigo recordando esse processo num texto que se chama exatamente A Nova Constituição e os Direitos do Cidadão. Mas também, Ana Paula, nós organizamos, olha, esse livrinho, que é Documentos da CNBB 60, Participação Popular e Cidadania, a Igreja no Processo Constituinte. Boa parte do livro são edições dos encartes que nós fazíamos semanalmente no boletim da CNBB, numa análise de conjuntura daquele processo constituinte, né, traduzindo. Olha que curioso, esse livrinho que eu tenho, ele tem até as dedicatórias. Está vendo essa ilustraçãozinha aqui? Para os De nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, o professor Zé Geraldo está mostrando como se fosse uma charge, um uma bonequinho chave. desenhado. Você vê que é o bonequinho de um bispo com seu cajado, né? O Sim, autor, o autor da charge é Luciano Mendes de Almeida. que fofo, Zé Nossa Geraldo. charge, Dom Dom Luciano Luciano Mendes de Mendes de Almeida. Almeida, É. que Ele que hoje desenhou. dá É, nome, né, ao Observatório Social, que é nosso é, parceiro, o OLMA, né? é, é, Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Olha a importância de Dom Luciano nesse é. processo. E aí, Ana Paula, nós fazíamos três coisas, além da análise que nós encartávamos no boletim da CNBB e, portanto, circulava em toda a rede de eh, organizações e serviços vinculados à CNBB, mas circulava sobretudo no Conselho Episcopal, né, pastoral, né? Nós fazíamos uma reunião periódica no auditório da CNBB. Chegamos a ter ali, em algumas reuniões, mais de 300 deputados constituintes discutindo com o episcopado e com as organizações. E nós, isso aí é uma coisa que a Rádio Nova Aliança gostará de saber. Nós criamos uma rede de comunicação que nós chamávamos de ANA, Agência de Notícias Alternativa. A gente até brincava, além de ser um instrumento de comunicação, era o nome da avó do senhor, não é isso? Muito bem lembrado. Santa É, Ana. e aí, a, o, o, a Rádio Medianeira de Santa Maria nos abria seu espaço
para receber uma fita de programação semanal que a gente fazia, de entrevistas, de comentários, né? De formulações, né? De referências para a agenda, né? E essa fita era depois distribuída para um sistema de comunicação que a Igreja Católica pôde coordenar e consertar com C, né? Nesse período, e que chegou a envolver mais de 1 milhão de dispositivos de comunicação, fora as ondas de rádio, que iam desde rádios pequenininhas até a Rádio Aparecida, que é continental, que é global, né? E nós trabalhávamos os nossos temas. Talvez por isso a gente conseguiu os 12 milhões de assinaturas para as emendas, né? E utilizávamos o sistema de telex, não tinha computador nesse tempo, lembre, né? De maneira que a CNBB instalou uma mesa de telex que tinha assim o prodígio de fazer até 30 edições simultâneas, que a gente mandava para os serviços pastorais Brasil afora e para as gerências do Banco do Brasil e do Bradesco, porque essas estão espalhadas no Brasil inteiro, né? Na Amazônia, você via os pontos de comunicação, a gente tinha um grande mapa que colocava ali os alfinetes com linha, seguindo o curso dos rios. Então, foi um trabalho prodigioso, né? Nós tínhamos essa reflexão produzida em termos de documentos e seminários, né? Esses livros são a demonstração disso. As, as, as declarações pastorais, né? Que fizeram o desenho dos institutos que foram para... Esses institutos de democracia direta saíram das declarações pastorais também da Igreja Católica, saíram de outras confissões comprometidas com a questão da justiça e da paz, né? Sobretudo no circuito das igrejas cristãs, o circuito ecumênico, né? Saíram das entidades sindicais, das entidades de vizinhança, das entidades associativas de defesa de direitos, de grupos sociais com engajamento de participação, porque, como você disse na abertura, era a saída da ditadura, conduzida por um sistema regulatório muito autoritário, né? Que subordinava a própria Constituição por meio dos chamados atos institucionais, e fazia mediação do aparato regulatório por meio da injunção de uma chamada Lei de Segurança Nacional, né, que retirava as salvaguardas de garantia, habeas corpus, mandado de segurança, né, e que, no fim, produzia triplo efeito. O efeito de interditar a formação de opinião pela censura, o efeito de interditar a organização popular pela mediação daquilo que se chamava a repressão, a criminalização do processo social de mobilização. E o efeito terrível de eliminar a oposição de formas brutais, que envolvia desde violência direta, violência funcional, como a tortura, até o assassinato político. Essa semana, uma das figuras importantes do nosso diálogo desculpe, tem uma interferência, você está em plena onda de rádio e tem uma interferência. Faleceu Dom Mauro Morelli, né? Que Sim. ele próprio foi vítima desse processo, sequestrado, torturado, né? Conduzido em porta-mala de veículos anônimos, clandestinos, de porões da ditadura, né?
Então, foi um processo extremamente mobilizador, né, e que engajou o social e permitiu aflorar na experiência constituinte isso que você colocou no início, uma concepção avançada de democracia que não fosse a simples representação, muito filtrada num experimento de hierarquias profundas que, em nosso país, se acentuam com as desigualdades, com as discriminações, né? Com as formas de segregação, né? Basta ver aquilo que implica a chaga do racismo, né? Do patriarcalismo, no sentido mais antifeminista que a gente pode considerar, né? Incluindo o feminicídio, né? É, de certa maneira, uma prevalência do valor mercadoria que sufoca o valor vida ativa, vida com compromisso, vida com testemunho, vida comunitária, né? Bem, reaja um pouco aí, que eu Zé estou no Geraldo, fôlego. o nosso programa passa muito rápido, já está acabando, Zé Geraldo. Agora, É, assim, ó, se a gente pudesse acabar esse programa com uma perspectiva de olhar para o futuro, a gente tem sim. pouquíssimos minutos, mas sintetizar em algumas frases o que significa, depois de 35 anos, você ter uma Constituição democrática que foi construída dentro dessas concepções, o olhar para o futuro dessa Constituição depois de Então, 35 anos. que questão inteligente. Eu tratei um pouco, não com essa sutileza com que você traz num debate, não era um debate, era mais um programa, né, é, é, de comentários, né, no site do IHU, do Instituto Humanitas, dos jesuítas em São Leopoldo, né, que também marcou os 35 anos da Constituição, né? Um pouco disso eu contei lá, né? Mas o que eu lembrei lá foi o seguinte: o nosso aprendizado, que é um aprendizado que vem do trabalho de evangelização, do trabalho missionário, o trabalho que entende que a obra de construir a missão e produzir a conversão nunca acaba. E, portanto, a Constituição é sempre uma obra inacabada. Não no sentido de que o texto envelhece, mas no sentido de que o que é verdadeiramente a Constituição não é o texto, mas são as projeções que nós realizamos ali, da leitura que a gente extrai do movimento utópico, que é um movimento ressurreicional, não é isso? A gente tem uma ressurreição cotidiana, né? E que faz com que a Constituição seja, na verdade, as disputas por posições constitucionais que nós adotamos. Disputas que vêm em termos de realizá-la. Pode ser, por exemplo, como os camponeses fazem no Brasil, que realizam a Constituição, extraindo a sua promessa de fazer a reforma agrária para vencer a pobreza e a desigualdade. E contra os seus opositores que querem criminalizá-los, aplicando o Código Penal, dizendo que a sua atuação é um esbulho possessório, não é isso? Eles dizem que eles estão cumprindo a promessa da Constituição e que eles estão ocupando para que a função social da propriedade se realize. E olha que eles são até contidos, porque eles falam em função social. Isaías fala em destinação universal dos bens, não é isso? E o Papa Francisco também, né? Então, pode ser um contexto como esse, pode ser. Ontem eu sentei num evento, também marcando 35 anos, de celebração da Constituição pela luta social das comunidades originárias indígenas que inscreveram na Constituição o artigo 231 e o artigo 232, falando do trabalho autônomo dos indígenas de construírem seu próprio direito e pensarem a condição da vida bem vivida
como respeito à natureza, como valorização da natureza, como condição da existência de uma humanidade, né, que se projeta como aliança de futuro. Senão, acontece aquilo que o Papa Francisco disse na Laudato Si, que é o descuido produzir o apocalipse global, a fratura do planeta. Ou como ele diz agora na Laudate Deum, né, que essa dimensão do cuidado, né, é uma leitura para que a gente pense a projeção de qualquer constituição de qualquer país como base de uma constituição planetária, como Que base da lindo, constituição, Zé. né? Então, eu falava isso no debate com os cientistas ontem, mas eu acho que um capítulo de disputa de futuro e que é também disputa por Um posição minuto. constitucional é o que o Papa Francisco vem nos sugerindo com suas exortações, com as suas cartas apostólicas, com as suas encíclicas, né? Basta ver a mais recente, que é a exortação para que não desviemos o olhar do pobre, não é isso? Ao Pois falar mais uma é. vez sobre a exigência de fraternidade e de solidariedade distributiva, né? Em face de mais uma declaração dele para o Dia Mundial dos Pobres, né? Então, professor Zé Geraldo, que experiência maravilhosa essa que você relatou para a gente aqui no programa de Justiça e Paz, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e também pelos canais do YouTube e do Facebook, vocês que nos acompanham pelo @CJP Brasília, pelo Facebook e pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessas outras conversas que o professor Zé Geraldo participou, desses debates sobre os 35 anos da Constituição de 1988. E, Zé Geraldo, é tão bom perceber a iniciativa de pessoas de bem nesses processos que estruturaram os debates populares e a participação social na construção da Constituição de 88, e ver uma igreja católica que realmente buscava trazer para o Estado brasileiro as noções de fraternidade, de solidariedade, de justiça social, que foram incluídas dentro da Constituição. Sem perder o seu horizonte do sagrado, do sacramental, sem perder, Pois é, né? tanta coisa Porque, boa veja, veio disso. conseguiu colocar o nome de Deus no preâmbulo da Constituição, não é isso? Conseguiu mostrar a importância de que, numa sociedade laica, o ensino religioso é fundamental para constituir a esfera pública, né? Conseguiu discutir valores, né, que perpassam a ideia de afeto na constituição, né, do núcleo do que se constitui como família, né? Dialogando num mundo que, como diz Santo Agostinho, né? Você tem a cidade de Deus, tem a cidade dos homens, né? Então tem que ter canais de ligação entre um e outro, né? Você não pode demonizar a experiência do histórico, né? Que é conflitivo, é problemático, né? E fez uma obra que contribuiu muito para dar esse caráter à nossa Constituição. E, Ana Paula, você falava de futuro, né? É, de Não, futuro. não fosse isso, e essa conjuntura obscurantista que vivenciamos a coisa, que foi desconstituinte, desdemocratizante, que foi necropolítica, teria empurrado a gente de volta para um mundo do egoísmo, né? O mundo do ódio, o mundo da divisão fratricida, não é isso? E, todavia, foram esses experimentos que envolvem sentido de comunidade, de amorosidade, de fraternidade, que inscreveram a perspectiva da Constituição da democracia. E o experimento mais exemplar disso é o Sistema Único de Saúde.
Nossa, a que gente pode falar muito sobre o Sistema Único de Saúde, Zé Geraldo. Como é, permanece e como permanecerá. e como salvaguardou o social. E nós não invadimos a seara do totalitarismo de novo, porque a democracia estava inscrita na nossa concepção de sociabilidade, né, como um valor. E, portanto, o social não permitiu que se desdemocratizasse e se desconstitucionalizasse o país, né? Tem tanta coisa que a gente ainda poderia falar da Constituição, talvez a gente pudesse fazer pitadas da Constituição em cada um dos programas de Justiça e Paz, porque uma das essências da Constituição Federal do Brasil, de 88, é essa busca pela justiça e pela paz. Se você É, for pensar num sentido mais horizontal, mais amplo, e ela semeia a justiça e a paz dentro dos seus princípios mais basilares, se a gente for olhar nesse espectro. Também tem os exemplos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, os artigos de proteção à criança e adolescente. é, Daí o Padre Júlio já estava lá nesse rolê de proteger lá pela Pastoral do Menor, e a Pastoral do Menor faz uma grande discussão no Brasil inteiro para colocar salvaguardas e proteções às crianças e adolescentes, mudando o status constitucional das crianças e adolescentes. Tem muita coisa para a gente falar de bom da nossa é, Constituição. na questão do sistema de produção, com os organismos da igreja, por exemplo, quando eu mencionei a luta indígena pelo 231 e 232, havia já o embrião da UNIA, a União das Nações Indígenas. Você lembra da foto do Krenak, né, que Aliás, fez. parênteses, vamos mandar um abraço para o Krenak, que foi recentemente eleito membro da Academia É, Brasileira de Letras, que foi algo assim que enche o nosso é, coração de alegria. Semana que vem a TV Câmara vai fazer o terceiro programa da série sobre os 35 anos. Um já foi ao ar, que trata da questão racial, o próximo é sobre a questão feminina, e o terceiro é sobre a questão indígena. E a mesa de debate na TV Câmara foi feita com o Krenak e comigo. E ali eu já Que fico falando alegria, de. Zé Geraldo. Zé Geraldo, que alegria. Eu só posso É, dizer isso, porque mas, realmente é uma por exemplo, pessoa impressionante. o Conselho Indigenista Missionário foi um ator muito importante para construir o referencial de reconhecimento do que agora o Papa chama de Real Mar, lembrando exatamente que não se deve manter aquela tese esdrúxula da descoberta, mas recuperar o que a Sublimes Deus indicou lá atrás, que os índios são nossos irmãos, gente como nós, tem alma, pode receber os sacramentos, dispor de seus bens. São sujeitos, não são subprodutos da ecologia, não são silvícolas, são povos com cosmologia, com representação política e com capacidade de dispor de suas terras e territórios, como, aliás, o Supremo acabou de reconhecer, né? Exatamente, um julgamento marco-temporal. Zé Geraldo, agora nosso programa chegou ao fim de verdade. Você vai ter que Verdade. dizer tchau para o pessoal, porque a gente tem É, tanta coisa para falar que a gente podia ficar mais um pouco de programa aqui. Mas para quem nos exa escuta pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, realmente nosso programa se encerrou. Sua despedida, exa Zé Geraldo. Então, eu acho assim que o nosso papel no simbólico é traduzir no imaginário das nossas ações comunitárias, né? Nas nossas ações de evangelização, de missão, né? O sentido amplificado dessa condição, né, de realização plena da cidadania e da fraternidade. Eu acho que se a Constituição, representando o modelo originário da modernidade, na preocupação com a liberdade, com a igualdade, abriu horizontes para isso, agora nós, Comissão Justiça e Paz, comissões pastorais, arquidiocese, rádios, assim como os redentoristas nos ajudaram em 87, né?
Agora, quem sabe a nova aliança nos ajuda em 2023, né? É, a gente pode instituir o princípio da fraternidade, né? Não apenas como uma questão evangélica, mas como uma questão política, né? Aquele princípio que está inscrito lá nos Atos dos Apóstolos sobre a formação da comunidade cristã originária, né? Isso é que é realizar a Constituição, não é isso? É isso que Nossa. significa prorrogá-la para o futuro, né? Tomar posição constituinte nesse processo, né? E eu acho que é o que a gente faz com o mandato da justiça e da paz. Obrigada, Zé Geraldo, por essa maravilhosa coleção, né, da memória, mas também é É, aquilo que mais é caro ao nosso coração, né? Quando é a memória da memória, são as emoções que nos é, promoveram aquelas memórias. Obrigada pela nós sua todos devíamos, disponibilidade. nós todos devíamos ler o Evangelho, devíamos ler o Papa Francisco, e valia a pena ler Santo Agostinho, viu? E a Constituição Federal também. Não vou deixar de incluir nesse rol, porque realmente é um livro que você vai ver muitas conexões com esses outros que você citou. Obrigada, Muito Zé bem. Geraldo. Ficamos por aqui. Vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, sempre o nosso obrigada pela audiência, né? Pelo carinho que a gente tem, as notícias de pessoas que nos ouvem nesses domingos à noite. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E, na sequência, o comentário de Simone Furquim, que é membro da Comissão de Justiça e Paz, para o Evangelho dessa semana, trazendo o Evangelho para a realidade da nossa vida cotidiana. Um grande abraço. Um abraço sinodal. Um abraço sinodal, com orações em direção ao Vaticano, onde está sendo realizado o sínodo, né, dos bispos, que pensará o futuro da nossa igreja daqui para frente. Esperamos poder contar com Dom Paulo César para uma entrevista aqui no programa de Justiça e Paz, para falar Ah, sobre o sínodo. certo, excelente, Paulo. Mas é mais para o fim do mês, gente. A gente vai articulando até lá para conseguir essa entrevista para a gente, viu? Um abraço a quem nos ouve, fiquem com Deus e uma boa semana. Esse foi mais um programa de Justiça e Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 10, 24 a 33. No início deste capítulo, o evangelista apresenta Jesus convocando os discípulos para a missão. Jesus proclama um discurso missionário, animando e exortando seus discípulos. Falem abertamente e sem medo. Não ter medo, esta é a palavra-chave da boa notícia. Jesus repete por 3 vezes: não tenhais medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em Mateus, a palavra alma, do grego psique, traduz o significado que em hebraico é nefesh, que quer dizer hálito, sopro vital, respiro. Não está se referindo ao dualismo da filosofia grega, corpo e alma, mas sim a vida plena, a vida com dignidade, a vida em abundância, como nos recorda o Evangelho de João, no capítulo 10. Os que acusam Jesus como Beelzebul e que perseguem seus seguidores, estes matam o corpo, mas não podem lhes tirar a vida, pois a justiça de Deus é imortal, conforme o livro de Sabedoria, no capítulo 1. Quem escreveu que a justiça de Deus é imortal sabia que, de alguma forma, a morte não é o fim último, e por isso não devemos temer, devemos ter coragem e lutar pela vida digna das pessoas, assim como todos aqueles e aquelas que lutaram. Lembremos de nossos mártires da caminhada cristã. Assim também fizeram as comunidades cristãs no tempo que o Evangelho de Mateus foi escrito. Elas fizeram memória dos ensinamentos e vida de Jesus de Nazaré, seguiram seus passos, proclamaram abertamente o Evangelho, lutaram por justiça. O Evangelho de Mateus é conhecido por apresentar Jesus como aquele que proclama o reino da justiça. Por este motivo, estes cristãos e cristãs viveram fortes perseguições, tanto nos tribunais civis
como nas sinagogas, porque instauraram algo novo, porque saíram daquela tradição fechada do judaísmo da época e noticiou a novidade de Jesus. Muitos cristãos sofreram um martírio, palavra grega que significa testemunha, pois eles foram fiéis ao projeto de Deus para a humanidade. A opção pelo Evangelho causa conflitos e perseguições, porque revela a opção de Jesus, o projeto de Deus para os pobres. E quando falamos em pobres, estamos nos referindo aos empobrecidos, que são todos aqueles que sofrem injustiças sociais. O texto ilumina nossa missão como cristãs e cristãos hoje. Jesus hoje nos fala: falem abertamente e sem medo. Falar abertamente e sem medo é denunciar aqueles que matam a dignidade da pessoa humana. É denunciar aqueles que insultam nossos profissionais da educação, como nossos professores. Não calaremos a nossa voz. Sigamos todos e todas com coragem. Amém. Jesus Cristo.